Vamos falar hoje de libertarianismo. Essa ideologia que deriva da palavra libertas, que significa liberdade. O nome é bastante propício para a gente entender o que significa, o que pensam os libertários, mas é um pouco mais complicado que isso. No libertarianismo, não só a liberdade é um princípio central, como eles compartilham um certo ceticismo em relação ao papel do Estado. O Estado não tem muito a ver com liberdade para os libertários. Qual que é o problema? Bom, essa compreensão vai se dar em termos de direita e em termos de esquerda. Na verdade, o conceito de libertário ele surge como esquerda, ele surge a partir dos anarquistas, ele surge a partir dos socialistas, dos marxistas. O objetivo é a abolição do capitalismo e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, já temos aula aí sobre socialismo, sobre comunismo. Na verdade, o libertarianismo ou libertário, a palavra libertária, surge como um termo na esquerda para se referir a essas inúmeras ideologias que têm como objetivo acabar com o capitalismo, acabar com a propriedade privada dos meios de produção, que se dão através do Estado, se dá através do reconhecimento estatal, se dá através de uma série de forças estatais. Então, de certa forma, é um combate ao Estado a partir de uma perspectiva de esquerda que entende que é o Estado que fornece a possibilidade de existência do mercado, das empresas, das fábricas. E isso resulta, então, em certa interpretação sobre como atingiríamos a liberdade e o fim do Estado. Então é muito forte a ideia de autopropriedade e a ideia de que os recursos naturais devem ser compartilhados de maneira igual. Então, se eu tenho sua propriedade de mim mesmo, você é propriedade de si mesmo, necessitamos de recursos naturais e ninguém merece mais do que ninguém é um proprietário por algum motivo qualquer que seja, por reconhecimento de algum Estado que vai ter seus critérios para dizer que tal propriedade é sua. Isso não faz muito sentido para os libertários de esquerda. Mas o que eu acho central aqui é que a partir de meados do século XX, o conceito de libertarianismo, então, que está associado aos anarquistas, está associado aos socialistas, aos marxistas, ele vai ser cooptado pela direita. Então, minarquistas e anarcocapitalistas vão passar a se denominar libertários, tá? Minarquistas são pessoas que pensam no Estado mínimo, e anarcocapitalistas são pessoas que defendem a ausência completa de Estado, e nessa ausência completa de Estado tudo vai ser capitalizado, tudo vai estar sobre o capitalismo, tudo vai ser fornecido de maneira privada. Então, ao invés de uma crítica ao capitalismo, existe uma defesa do capitalismo. Eles vão entender que, na verdade, Estado e mercado são completamente separados. Você precisa abolir o Estado e você vai fazer isso expandindo o mercado. Para o libertário de direita, se existe hoje uma grande associação entre Estado e mercado, com uma série de atrocidades que a gente vê por aí, isso ocorre porque o Estado está deturpando o mercado. Se você falar que o mercado está deturpando o Estado, eles normalmente não vão aceitar essa premissa. Tampouco vão aceitar a ideia de que são interdependentes, mercado e Estado, que um cria o outro, um fortalece o outro, e ambos estão diretamente ligados. Então o termo libertarianismo popular, como ele é hoje, ele é um fruto de meados do século XX, mais especificamente a década de 60, quando alguns autores, defensores e teóricos do liberalismo clássico começam a se denominar libertários, como um dos mais famosos é o Murray Rothbard, tá? O Rothbard, embora ele influencie muito o pensamento libertário, ele vai mais além, ele vai até o anarcocapitalismo. Então, quando a gente for fazer aula sobre capitalismo, vamos falar mais sobre o Rothbard. Mas ele, inclusive, chega a se vangloriar de que eles realmente conseguiram capturar um termo do outro lado, Então, não tá em discussão se o libertarianismo era de esquerda e depois vira de direita, tá? O termo realmente era da esquerda e alguns pensadores conseguiram capturar, conseguiram popularizar, de modo que se hoje você vê a palavra libertário ser usado, normalmente você está se referindo a alguém de direita, embora seja uma direita bastante diferente da direita tradicional conservadora, que já temos aula também sobre conservadorismo. Então é uma direita um pouco duvidosa para a própria direita. Se você pegar o Manifesto Libertário, por exemplo, do Rothbard, você vai ver que ele fala coisas que deixariam as pessoas de direita, tanto do Brasil quanto até dos Estados Unidos, de cabelo em pé. Então, além do Rothbard, dois nomes muito clássicos e muito famosos
do libertarianismo é o Friedrich Hayek e Ludwig von Mises. Também vamos falar desses autores em algum momento aqui do canal, mas o que a gente tem que entender é que eles se entendem como liberais clássicos que estão, de certa forma, atualizando o liberalismo clássico, que não estamos no mesmo contexto em que surgiu o liberalismo clássico. Dá até para dizer que eles pressupõem uma radicalização do liberalismo clássico. Então a diferença entre o anarcocapitalista e o minarquista, que normalmente esse minarquista, o termo minarquista não é muito utilizado, né? A gente fala então, o minarquista a gente chama de libertário e o anarcocapitalista a gente já chama de anarcocapitalista, o que também é proveniente da tradição libertária. A diferença é que o anarcocapitalista ele acha que todas as funções que a gente precisa na vida em sociedade podem ser fornecidas pelo mercado. O libertário ou o minarquista, então, ele vai achar que precisa de um estado mínimo, né? Que segurança, que juízes, então, pessoas que vão garantir a propriedade, a polícia, isso precisa existir e precisa ser na lógica do Estado, não pode ser na lógica do mercado. Agressão, roubo, violação de contrato e fraude precisa estar na lógica do Estado. Todo o resto pode entrar na lógica do mercado, do capitalismo laissez-faire. Como que eles vão justificar essa necessidade de um Estado mínimo vai depender de cada autor. Tá? Então, se você pegar o Robert Nozick, por exemplo, ele acha que numa sociedade anarcocapitalista, numa sociedade sem Estado, onde tudo é fornecido pelo privado, iria espontaneamente surgir uma agência reguladora de segurança que iria ser maior que as outras, iria acabar englobando todas as outras. O que a gente precisa entender então é que se a gente entender o liberalismo clássico, ele está dentro de um contexto, né? Ele está no contexto de combate ao absolutismo monárquico, de combate ao mercantilismo, de combate aos privilégios da nobreza. Ele está num contexto onde não existia, por exemplo, uma guerra às drogas ou um estado de bem-estar social. Então ele não vai combater especificamente o que não existe, né? Já o libertário, ele está num contexto diferente. Então já não existe mais nobreza, etc. Ele vai combater aquilo que a gente chama de estado de bem-estar social. Então se você ver o vídeo, por exemplo, do liberalismo social, você vai entender que o libertário entende o liberal social como um adversário. Os libertários também são contra a guerra às drogas, o que coloca eles numa direita um pouco não tão direita, né? Embora muitos libertários negligenciem essa pauta, se você quiser de fato consistentemente defender o libertarianismo, você precisa ser contra a guerra às drogas, você precisa ser contra paternalismo e você precisa ser contra a intervenção do Estado na moralidade dos indivíduos, contanto que essa moralidade não esteja violando a autopropriedade dos indivíduos sobre si mesmo. Tá? Então ser contra o paternalismo significa dizer que o Estado não pode me obrigar ao meu próprio bem. O Estado não pode me proibir de usar droga porque isso faz mal para mim. Não pode me proibir eu de dirigir sem cinto de segurança ou qualquer coisa que faça mal para mim. Eu não posso fazer mal aos outros. Isso muitas vezes complica um pouco a relação do libertário, porque ele não se identifica com a esquerda, né? Ele é bastante crítico ao estado de bem-estar social, a Bolsa Família, Sistema Único de Saúde e todas as outras coisas que ele acredita que o mercado faz muito melhor. Mas ele também engloba uma série de pautas, então, que a esquerda defende, né? Como liberação do aborto, liberação das drogas, acabar com a intervenção na moralidade, né? Então, o Estado vai dizer o que você pode fazer, o que você não pode, que roupa que você vai vestir. Ele também tem que ser um defensor do Estado laico, né? A intervenção religiosa não faz sentido para o libertário. Então a gente tem aí uma figura que, às vezes, na prática é até difícil de encontrar. Porque se não se identifica com a esquerda, não se identifica com a direita, como é que fica as relações quando chega na hora de votar na realidade, quando você tem candidato de esquerda e direita? Os libertários tendem a ir mais para a direita, tá? Então eles tendem a fazer uma série de concessões às pautas que a direita conservadora defende, né? Eles deixam um pouco de lado para combater mais, isso eu falo por experiência própria, pelo que eu vejo, tá? Para combater mais as pautas que a esquerda defende. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Daniel Cidade. Não se esqueça de deixar aquele like, fazer o comentário do engajamento, se curtiu, compartilhar e boa noite.